Graças a Deus. Bom, como eu falei, nós vamos dar sequência e finalizar hoje a carta aos Romanos, nosso resumo. Nós estaremos falando do capítulo 9 até o capítulo 16, né? Como a gente sempre fala, sempre de forma resumida. Nossa proposta não é um estudo extensivo, né? Mas a gente vai comentando aí. Então nós falaremos do capítulo 9, né, do versículo 1 ao versículo de número 36, que compreende o capítulo todo. Primeiro aí nós temos, né, a convicção de fé de Paulo, capítulo 9, versículo 1 ao 5, né? O apóstolo Paulo, ele fala da sua certeza, da sua convicção de fé, né? Ele mostra o seu conhecimento, né, concernente a sua fé, o seu relacionamento com o Senhor, né? E ele fala também, né? Ele ressalta também que ele tem tristeza e tem dor também, né? Por causa da condição de Israel, mas ao mesmo tempo ele se mostra confiante no Senhor, ele se mostra com inteira certeza de que a sua conduta, a sua vida, o seu jeito de ser, o estar em Cristo, né? Ele deixa isso nas entrelinhas desses versículos aí. Nós temos também na sequência, né, no versículo 9 ao versículo 13, os filhos da promessa são os filhos de Deus, né? Ele vem trazendo ainda referente àquele assunto lá da lei, que ele discute em outros capítulos anteriores que nós já comentamos aqui. Ele discute a questão, né, do compromisso com Deus, da vida com Deus, do relacionamento com Deus e da nova vida que a gente tem debaixo da graça e não debaixo da lei mais, que o fato de nós estarmos em Cristo é que a nossa certeza de salvação, né, que pelas obras da lei ninguém vai ser salvo, nós seremos salvos pela graça. E agora ele vem falar, né, sobre ser filho da promessa, né? O Senhor tem uma palavra de promessa para aqueles que seriam seus filhos. Ele chega a citar Sara, né? Ele usa Sara no versículo 9, ele fala assim: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho, né? Uma promessa de Deus. Então, ele fala que os que são filhos de Deus são os filhos da promessa, que são os descendentes de Isaac, e aí depois perpassa por os patriarcas, e aí até chegar a Cristo, né? E em Cristo se cumpre a promessa de Deus. Na sequência nós temos, no capítulo, do versículo 14 ao versículo 29, ele fala da soberania de Deus em exercer misericórdia e também na ira, né? Deus é soberano para isso, Ele é misericordioso e Ele também é soberano quando Ele está irado para agir com juízo sobre alguma coisa, né? Nós temos alguns exemplos de narrativas bíblicas em que Deus está irado, né? Por exemplo, nas pragas do Egito, né? As vezes que Deus puniu Israel com permissão que outras nações dominassem Israel, né? São demonstrações de momentos que Deus está virado, né? E Deus esteve irado com o pecado de Davi também, né? Mas Davi, quando se arrependeu, se humilhou, Deus foi misericordioso para com ele. Então ele é soberano, né? Na sua misericórdia, para exercer misericórdia, para agir com misericórdia, né? E também é soberano para agir na sua ira também, porque acima dele não existe ninguém, ele é Senhor absoluto, né? Então são esses temas assim bem rápido que Paulo fala no capítulo 9, né, da carta aos Romanos. Agora nós passaremos para o capítulo 10, né? Ainda ficou um pedacinho ali, o tropeço de Israel, né? Eu acabei não colocando ali. O tropeço de Israel, por que o tropeço de Israel? Israel tropeçou em Cristo, né? Eles esperavam um libertador político e veio um libertador espiritual. Aí eles não aceitaram, né? Não compreenderam e não aceitaram. E tropeçaram na pessoa de Cristo. E o tropeço causou enorme prejuízo para os judeus, né? E Paulo fala sobre essa questão desse tropeço deles aí, do fato deles não terem reconhecido Cristo como o Messias, né? Eles ficaram desapontados, esperavam um libertador de uma outra forma e não foi como eles esperaram. Vamos lá, né? Nós temos aí no capítulo 10, do versículo 1, né,
ao versículo 21. No versículo 1 ao 13, nós temos a justiça de Deus, a justiça dos homens versus a justiça de Deus. Né? A justiça dos homens, ela não pode, não se sustenta, né? A justiça humana, o homem com a sua justiça, ele não tem como se apresentar íntegro diante de Deus. Ele, para se apresentar diante do Senhor de forma justa, de forma santificada, ele precisa de Cristo, né? Ele precisa de Jesus. E sem Jesus, ninguém é justificado diante de Deus. Justificado, o que é ser justificado? É aquela pessoa que foi tornada justa. Ele não era justo, mas pelas obras do outro, pelos feitos do outro, ele foi justificado. É o nosso caso. Nós não éramos justos, nós somos justificados por Cristo, pela obra dele, pelos feitos dele, pelo que ele realizou. Então, portanto, hoje nós temos condições de chegarmos diante de Deus de cabeça erguida, tá bom? Vamos lá, nós temos a incredulidade de Israel, né? Que está no versículo 14 até o versículo 21. Israel, ele não reconheceu Cristo como seu Salvador, ele não reconheceu Jesus como Messias, né? Como nós falamos anteriormente, ele tropeçou e tropeçou feio, porque a salvação veio e eles não aceitaram. Lembra lá, quando nós lemos os evangelhos, Jesus, ele chorando sobre Jerusalém, ele chega a dizer assim: olha, como a galinha ajunta seus pintinhos, né, debaixo das suas asas, assim eu queria também juntar, assim eu também queria estender as minhas mãos, simbolicamente, as minhas asas sobre ti, Jerusalém. Mas hoje você não reconhece aquele que está vindo a ti, você hoje não me reconhece, né? Isso está encoberto aos teus olhos hoje, né? Então eles não aceitaram a Cristo, não reconheceram a Cristo como seu Salvador, infelizmente tropeçaram e tropeçaram feio, né? Devido não crer que Jesus era o Messias, Jesus era o prometido de Deus, tá bom? Vamos lá, vamos para o capítulo 11. Capítulo 11 a gente vai falar do versículo 1 até o versículo 36. Nos 10 primeiros versículos nós temos um remanescente de Israel agora na igreja. Nós temos um remanescente salvo de Israel na igreja. Embora tenha uma promessa futura de Deus, que Paulo fala sobre isso, mas não dá detalhes. Lá na frente a gente vai comentar rapidinho sobre isso. Mas ele fala aqui sobre o remanescente de Israel que será salvo, né? O remanescente que está na igreja, né? Nós temos alguns judeus que se converteram a Cristo, servem a Cristo, né? Mas não é todo Israel, não são todos os israelitas, porque nem todos aceitaram a Cristo, né? Então, diante disso aí, Paulo fala que fala do remanescente de Israel. A queda de Israel é a salvação dos gentios. A rejeição de Israel, como está lá em João capítulo 1, fala assim: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que acontece? Israel rejeitou a Cristo e a porta se abriu para nós, né? O evangelho foi pregado a nós. Paulo é tanto que ele repete algumas vezes que ele é o apóstolo dos gentios, ele foi enviado para os gentios, né? E nós os gentios somos beneficiados. A Bíblia fala da plenitude dos gentios, o tempo dos gentios. Só que esse tempo também está chegando ao fim, né? Esse tempo está se esgotando, vai encerrar no arrebatamento da igreja. É por isso que a gente está sempre falando, né? Avisando e despertando e chamando a atenção. Olha, Jesus está voltando, a gente precisa se preparar, porque quando o arrebatamento acontecer, pronto, fechou o tempo dos gentios, encerrou, né? Os gentios perdeu, quem aproveitou a sua oportunidade aproveitou, quem não, agora a situação é completamente diferente, né? Então até que a plenitude dos gentios chegue. Então a queda de Israel veio a salvação, se abriu para nós, né? Chegou até a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo fala assim: e todo Israel será salvo, versículo 25 ao versículo 32, né? Isso Paulo ele menciona alguma coisa sobre isso, mas ele não explica como tudo isso vai acontecer, como é que esse todo Israel será salvo, né? E aí a gente não vai tecer comentários sobre isso, né? Mas aguardamos, claro, o desfecho, o desvendar disso aí, porque a gente sabe que nem todos os judeus serviam a Cristo, e nem todos servem hoje. E como é que ele fala assim, todo Israel será salvo, né? A gente aguarda o desenrolar disso aí, no projeto de Deus, no que o Senhor tem para revelar nos últimos dias.
E nós temos aí a parte do versículo do texto que a gente leu agora, que é a doxologia final, que é a mesma coisa que hino de adoração, né? É o que Paulo fala nesse final aqui, e é um texto muito bonito da parte dele, né? Uma inspiração dele. Ele fala assim, olha, e nunca é demais a gente repetir, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quer dizer, falando daqui, é impossível a gente sondar os caminhos de Deus, ter conhecimento assim, sabe, com conhecimento mais aprofundado dos caminhos do juízo de Deus. Está muito além da nossa compreensão, né? E também os caminhos do Senhor. Obrigado, Deus abençoe. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele possa para que ele seja recompensado, né? Nós nunca demos nada para Deus. Tudo que a gente tem é por misericórdia do Senhor, e Ele sempre fez tudo primeiro. A Bíblia diz que Ele prova o seu amor, Paulo fala sobre isso, que Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós nem conhecíamos Deus, né? Nós nem sabíamos acerca da salvação, e Jesus já tinha morrido por nós, já tinha dado sua vida por nós, né? A gente vivia na ignorância, no distante de Deus, longe dos caminhos do Senhor, né? Alguém pode dizer assim, mas eu também não tinha nascido ainda. Mas se nós tivéssemos nascido sem Cristo ter vindo, nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos. Ele já sabia, ele já nos conhecia antes mesmo de nós nascermos. Já sabia, então ele veio antes, né? Então nós somos eternamente devedores ao Senhor. E finaliza no versículo 36, isso já virou até louvor, né? Se canta aí, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém? Então, do Senhor é tudo, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós somos criados por ele, nós somos feitos para ele, nós estamos aqui por ele, para ele, por causa dele. É a razão de nós estarmos aqui. Por isso nós devemos estar em constante louvor e adoração ao Senhor em tudo o que a gente faz com toda a nossa vida, né? Vamos ao capítulo 12, versículo 1 ao 21. No versículo, esse capítulo eu dei um título para ele, né? E não quis fazer isso nos outros, mas nesse eu dei. Eu coloquei assim, ó, trouxe aqui um título, a ética cristã. Nós temos versículo 1 do capítulo 12, eu coloquei falando de consagração, né? Ele vem, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Consagrar o que é? É tornar sagrado, é tornar santo. É a gente santificar o nosso corpo para o Senhor, né? Para viver uma vida santificada, uma vida separada do pecado, ou seja, o nosso corpo não ser instrumento de pecado, nosso corpo não está a serviço do pecado. O que é o pecado é a desobediência. Desobediência à vontade de Deus, desobediência à palavra do Senhor, isso é pecado. Então a gente não vive nosso corpo, a gente não usa o nosso corpo para viver em desobediência, pelo contrário, na obediência à palavra de Deus. Na sequência, versículo 2, santificação, né? Que é um outro versículo muito importante para nós. Ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Falando de santificação, né? Nós nos santificarmos, ou seja, mudar, transformar essa renovação em nós, produzida pela palavra de Deus, né? Na sequência nós temos do versículo 3 ao versículo 8, ele fala de humildade do amor, né? Porque pela graça que me é dada, e ele vai conversando, né? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, assim nós somos nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos muitos membros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, aí ele vai falar sobre profecia, os dons, né? E exortar e tudo, para que a gente faça tudo isso com
muito amor, com muito louvor, com muita adoração ao Senhor, com muita dedicação e com muita humildade também, né? Na sequência aí nós temos o versículo 9 ao versículo 13, ele fala da sinceridade do amor, né? O amor seja não fingido. Versículo 9, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, né? E aí ele discorre sobre algumas coisas importantes para nós observarmos. Amai-vos cordialmente, né? Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, alegrai-vos na esperança, comunicais com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, acomodai-vos com as humildes, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, né? Não vos vingueis a vós mesmos, né? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, e finaliza dizendo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, isso aí é um conselho importante, é uma orientação importante de Paulo, e claro, do Senhor para nós, né? Então a sinceridade do amor, vivemos isso. Se a gente viver dessa forma que está aqui, irmãos, não tem como a gente não subir no dia do arrebatamento, não tem quem segure a gente aqui, e não só no arrebatamento, eu quero dizer também, a nossa vida será uma outra, né? Nós seremos muito mais abençoados, nós teremos muito mais de Deus, né? Muito mais do Senhor será revelado a nós, certo? Vamos lá, prosseguindo aí, capítulo 13 agora, né? Do versículo 1 ao versículo 14, aí Paulo fala sobre a cidadania. Nós devemos estar exercendo a cidadania, ou seja, a submissão nossa às autoridades. Nós já falamos aqui em cultos passados sobre esse momento que a gente vive, né? Nós estamos sujeitos a autoridades aqui, como cidadãos que nós somos brasileiros, né? Nós obedecemos às leis do nosso país, nós estamos sujeitos à legislação aqui no Brasil. E nós devemos obediência. Hoje nós estamos, por exemplo, obrigatório o uso de máscaras, né? Nós estamos tendo que sair para as ruas de máscara. Ao chegar nos ambientes que a gente vai, seja nos comércios por onde a gente passa aí, a gente tem que colocar álcool em gel. Tem álcool em gel aqui para os irmãos passarem nas mãos ao entrar e tal. Então, isso faz parte da nossa submissão às autoridades. Então, Paulo fala que a gente deve ter esse cuidado, né? E viver de forma honesta diante de todas as pessoas e praticando as coisas que são honestas, cumprindo as leis, né? Que são honestas e que é para reger a convivência em sociedade, né? Ele fala sobre isso aí. Aí ele fala isso do versículo 1 até o versículo 7. Na sequência, nós temos cumprindo a nossa obrigação também. Ele vai falar assim, ó, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Bom, haja vista a Bíblia falar que a gente tem que procurar as coisas honestas e não dever nada a ninguém, ou seja, sermos cumpridores das nossas obrigações, né? Tomou emprestado, paga, né? Comprou, paga, né? A compra foi feita no crédito, depois vai lá e paga, né? E não nos esquecermos dessas coisas, porque isso aí é honesto, isso é direito, isso é o que todos devemos fazer como cristãos, como servos do Senhor, né? Fazendo e cumprindo toda a nossa obrigação, né? E amando ao próximo, como ele fala aqui, que quem ama ao próximo cumpriu a lei. Na sequência, do versículo 11 ao versículo 14, nós temos Paulo falando sobre a nossa esperança de redenção. Estamos esperando a redenção, diz assim, olha, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ele vem ensinando tudo isso que nós já falamos agora, né? Comentamos aqui de forma bem resumida. Ele vem ensinando tudo isso e aí ele vai finalizar assim, olha, eu digo isso a vocês sabendo que nosso tempo está curto, né? Nós já estamos mais perto da nossa redenção, da nossa salvação, de sermos levados para o céu, do que o dia que nós tomamos a decisão de seguir a Cristo. Então, cada dia que a gente passa aqui,
mais perto está a vinda do Senhor, mais perto está o momento da gente ir. Então a gente não deve se descuidar, pelo contrário, ele diz assim, olha, é tempo de despertarmos do sono, não no sono no sentido espiritual, no sono na dormência espiritual, na negligência espiritual, no descuido espiritual. Por quê? Porque o nosso tempo aqui está passando muito rapidamente e estamos nos aproximando do dia da vinda do Senhor. Aí ele prossegue dizendo, olha, a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Ou seja, rejeitemos tudo que é das trevas e nos apeguemos àquilo que é da luz, aquilo que é honesto, aquilo que é segundo a palavra de Deus. No versículo 13 ele fala, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Nada dessas coisas. A gente deve rejeitar isso, não andarmos na prática dessas coisas, né? Porque nós somos do dia, não somos da noite. Ele fala isso no sentido espiritual. E finaliza dizendo, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências ou em suas paixões, né? Devemos estar cheios do Senhor Jesus Cristo para que as obras da carne não tenham lugar em nós. Está certo? Vamos lá, prosseguindo aí, agora no capítulo 14, né? Do versículo 1 ao versículo 23, ele vai falar de um assunto muito importante também, acerca do fraco e do forte, a tolerância com os fracos na fé, né? E a gente encontra muita gente que espiritualmente estão fracos. Não que nós nos achamos fortes, né? Porque quem nos sustenta é o Senhor. A força que nos mantém de pé é a força do Senhor, não a força nossa, né? Não a força própria, não é força física, não é resistência física, não é saúde física que nos mantém em pé espiritualmente, mas é o Senhor que nos fortalece. Mas Paulo chama a atenção para nós tratarmos com cuidado aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão enfermos na fé. Temos cuidado de conduzir estes tais de maneira que eles venham se fortalecer. Imagine, vamos usar a figura do fraco como uma plantinha, uma pequena plantinha que você recebe para tomar conta, para cuidar, né? É dada para você uma pequena plantinha, uma mudinha de planta bem pequena. Você sabe que se você cuidar direito dela, ela vai crescer, né? E dependendo do tipo da planta, ela vai frutificar e o fruto vai ser bom. Então você vai cuidar dessa planta com todo cuidado, com todo carinho. Você vai cuidar dela com muito carinho, né? Você vai ter que estar colocando água, molhando sempre, né? Vai chegar um ponto que, dependendo do recipiente onde ela esteja, né, você vai ter que colocar em outro maior, até que vai chegar um local definitivo onde ela vai fixar lá e você não vai tirar mais de lá. Mas até que esse ponto chegue, até que ela tenha condições de crescer e frutificar, você tem que ter muito cuidado, proteger do sol, proteger do excesso de água, não pode ficar muito exposto ao sol, não pode tomar muita chuva e tal, e cuidar direitinho para que ela cresça de forma forte, saudável. Então, o fraco é aquele que muitas vezes, Paulo vai falar aqui, se você come alguma coisa, ele usa também desses argumentos em sua fala, no versículo 6, ele vai falar assim, aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz, o que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então a gente tem que ter cuidado, como diz ele também no versículo 3, o que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então fala do cuidado que a gente tem que ter, né? Com o fraco, lembra da questão da plantinha, muito cuidado para que ela cresça de fato, né? Para que ela não venha a atrofiar o seu crescimento e não frutificar ou não tornar aquela plantinha que a gente gostaria que se tornasse. E o mais fraco do que nós, se você conseguiu perceber fraqueza nele, se você conseguiu diagnosticar isso aí, tenha cuidado, leve ele com cuidado, leve na oração, leve no aconselhamento, leve na orientação amorosa, né? Para que ele se sinta acolhido, né? A gente não transforma ninguém, irmãos, a gente não conserta ninguém, né? A gente não muda ninguém, mas a gente ajuda. Ajudar a gente consegue. Ajudar alguém a caminhar, você dar o braço a alguém, sustentar alguém no teu ombro que está com a perna machucada, isso a gente consegue fazer. A gente não consegue curar o pé da pessoa, mas a gente consegue levar ela, mesmo mancando, do nosso lado, e carregá-la por um bom pedaço do caminho aí. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Com aqueles que estão
precisando da nossa ajuda. Vamos orar mais por ele, vamos interceder mais por ele, vamos jejuar por ele, né? Vamos ajudar para que ele se fortaleça e não se desvie inteiramente, certo? Então a preocupação, o forte é para suportar o fraco, né? Praticando o amor na vida diária, né? Nós temos isso aqui, ó, no dia a dia, a partir do versículo 13, né? A partir do versículo 13. Ele fala assim, ó, assim que não nos julgamos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. E aí ele vai falar que nós devemos praticar no dia a dia, na vida diária, né? O amor que é edificante, que ajuda no crescimento, na vida saudável de cada cristão, de cada irmão. Mas isso é para a gente praticar no dia a dia, viver isso, né? No nosso dia a dia, diariamente, sempre, constantemente. Não é hoje, ou talvez amanhã, semana que vem, não. É praticar o amor na nossa vida cristã diariamente, continuamente, né? Para que tanto nós quanto aqueles que estão ao nosso lado sejam edificados, tá bom? Vamos lá, prosseguindo aí, capítulo 15 agora. Seguindo o exemplo de Cristo, a gente faz essas coisas todas, o assunto está interligado, a gente faz essas coisas todas seguindo o exemplo de Cristo. Ele fala no versículo 1 do capítulo 15, mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não enganar a nós mesmos. Seguindo o exemplo de Cristo, Cristo não veio aqui para fazer a vontade dele, Jesus não veio aqui para agradar a ele mesmo, ele veio aqui para fazer a vontade do Pai, né? Veio aqui para nos salvar, ele veio aqui para sofrer, né? Veio aqui para morrer em nosso lugar. Então nós também devemos estar dispostos a ajudar ao nosso semelhante, ao nosso próximo, seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo, né? Como está aí no capítulo 15, versículo 1 ao 13. Na sequência, o apóstolo fala do seu apostolado e dos propósitos dele, né? A partir do versículo 14. Ele diz assim, olha, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo ademoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi, mais ousadamente, para vos trazer outra vez isto à memória, que pela graça que por Deus me foi dada, né? Que eu seja ministro de Cristo entre os gentios e ministrando o Evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios santificada pelo Espírito, né? Então ele está falando do serviço dele, do apostolado dele dentre os gentios e também ele vai falar dos seus propósitos também, né? Paulo fala também do que ele pretende fazer, do que ele está planejando. A partir do versículo 22, ele vai falar sobre isso também, né? Os planos que ele tem. Mas antes, falando dos seus propósitos, ele fala do que Deus, do que ele estava disposto para a obra do Senhor, né? De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer alguma coisa que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios, por palavras ou por obras, né? Ele estava a serviço do Senhor. E do versículo 22 ao 33, ele fala dos seus projetos, né? Paulo, ele pretendia, que ele já estava no seu intuito, no seu intento, de visitar a Espanha, e ele não consegue fazer isso, né? Ele morre antes. Ele vai preso para Jerusalém, ele vai preso de Israel, da Palestina para Roma, e lá fica preso 2 anos, nós já falamos sobre isso lá em Atos dos Apóstolos. Mas depois ele é solto e algum tempo depois, não muito tempo depois, ele é preso de novo e dessa vez ele é morto. Mas ele pretendia, como ele fala aqui no versículo 24, queria ir à Espanha, né, para poder pregar o Evangelho, mas não foi possível, não foi permissão de Deus, tá bom? Bom,
Agora estamos finalizando no versículo 16, nós temos as considerações finais. Primeiro nós temos versículo 1 e 2, a apresentação de Febe, né? Ele fala, recomendo-vos, pois, Febe, a nossa irmã, a qual serve a igreja que está em Secreia, né? Em Secreia, para que a recebais no Senhor como convém os santos, né? No versículo 3 ao 16, ele faz saudações pessoais, né? Ele cita alguns nomes aqui, alguns irmãos e irmãs, que ele emite as saudações pessoais dele. Também no versículo 16, ou no versículo 17 ao 20, ele alerta contra os falsos mestres, contra os falsos obreiros. Ele diz assim, olha, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre e as suas palavras, ela conhecida de todos, né? Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal, né? Então ele adverte os irmãos para estarem alertas, exorta os irmãos para estarem alerta contra aqueles que trazem doutrinas estranhas. E aí, saudações aos amigos de Corinto, né? Versículo 21 ao versículo 24, ele vai dizer os nomes também, ele relaciona os nomes, e ele finaliza com outra doxologia, né? Ou com outro hino de adoração, a partir do versículo 25, que é uns versículos muito, a mensagem muito bonita nesses 3 versículos finais. Diz assim, ó, ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Né? Graças a Deus. E aí a gente finaliza com esse texto do apóstolo Paulo, tá bom? E uma frase para a gente encerrar. O caráter do cristão é forjado, ou seja, moldado na obediência à palavra de Deus. Na obediência, né? Não adianta eu ler a Bíblia, até conhecê-la, até entender algumas coisas dela e não praticar. Não vai resolver nada. Não vai ser edificante, não vai ser proveitosa para nós, de jeito nenhum. O caso é, eu leio, eu aprendo e eu pratico. É assim que funciona, né? Não adianta dizer, eu já li a Bíblia tantas vezes, eu leio a Bíblia, sim, mas pratica, pelo menos está tentando, está se esforçando para fazer, para praticar, porque se não estiver praticando, não está surtindo efeito positivo, não está servindo para a edificação. Pelo contrário, está servindo até para a condenação, porque no dia que comparecer diante do Senhor, o Senhor vai dizer assim, você sabia, você entendia, mas você não fez. Você sabia que tinha que fazer dessa forma e não fez. Deveria, mas não fez. Então não vai servir para salvação, vai servir para condenação. Então, o caráter cristão, ele é forjado, ele é moldado, né, na obediência à palavra de Deus. Tem que obedecer. Se não obedecer, não tem transformação, não tem mudança. Tá bom? Que Deus abençoe, que Deus fale mais ao coração de todos, né? E as palmas